A invasão russa à Ucrânia completou nesta segunda-feira 3 anos. Diante desse marco, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky homenageou o povo do seu país, obviamente no X. Abro aspas. Terceiro aniversário do início da invasão russa em larga escala. 3 anos de heroísmo absoluto do nosso povo. Memória eterna a todos que se levantaram em defesa do Estado e do nosso povo, dando suas vidas para que a Ucrânia pudesse existir. Gratidão eterna aos heróis caídos, a gratidão da Ucrânia, a gratidão de todas as nações livres. Fecho aspas aí para o Zelensky, que vocês estão vendo na tela, o tweet em inglês. Geralmente ele faz ali na língua pátria, faz em inglês também, faz 2 postagens e aqui a gente está traduzindo para o português. Durante esse período, os Estados Unidos, sob a gestão de Joe Biden e a União Europeia, tentaram sem sucesso encontrar uma solução para o conflito. Já o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem priorizado o diálogo direto com Moscou para acabar com a ofensiva militar, como costumam dizer os russos. Aqui a gente chama tudo pelo devido nome, invasão, os bombardeios, como a gente vem fazendo na cobertura desde a raiz. Então, o Trump está lá defendendo esse diálogo sobre acabar com a invasão, retirando a Ucrânia e os aliados europeus das negociações. E isso que é o ponto problemático para a gente analisar e que tem repercutido no mundo inteiro. Trump tem atribuído a Zelensky parte da responsabilidade pelo início da guerra e reclamado dos gastos do governo americano para auxiliar a Ucrânia em sua defesa. Na semana passada, Trump tratou o presidente ucraniano como um comediante, dizendo que ele convenceu os americanos a gastarem 350 bilhões de dólares para entrar em uma guerra que não poderia ser vencida sem a ajuda da Casa Branca. Enquanto negocia com Putin o fim da invasão à Ucrânia, o governo dos Estados Unidos pressiona Kiev a aceitar um acordo que garantirá a Washington o direito de explorar minerais estratégicos do território ucraniano em troca da continuidade do apoio militar e financeiro ao país. A previsão, segundo Steve Witkoff, enviado especial da Casa Branca, é que o acordo seja assinado ainda nesta semana. Em visita a Ankara, na Turquia, o ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, indicou que Moscou continuará com a guerra até obter o que quer. Aspas, não cessaremos as hostilidades até que essas negociações levem a um resultado firme e duradouro que seja adequado à Federação Russa. Fecho aspas. Duda Teixeira, temos muito aí a analisar sobre diversos aspectos. Agora, o Donald Trump, e o que me parece, eu até vi gente no debate público americano chamando atenção para esse ponto que também me causou uma indignação, que é a maneira como Trump se referiu com hostilidade ao Zelensky e a forma como ele pregou o fim da guerra de uma maneira que indica que o Putin poderá ficar com territórios ucranianos, faz ele entrar na mesa de negociações já num patamar, vamos dizer assim, de barganha ruim para a Ucrânia. E você, geralmente, nessas negociações internacionais, você não dá esse indicativo antes de você sentar na mesa. Então, evidentemente, o errado nessa guerra, o criminoso de guerra, é o ditador russo, o Vladimir Putin, que ordenou a invasão com todos os bombardeios, com todas as mortes de milhares de pessoas que estão sendo homenageadas aí hoje, como vocês estão vendo na tela, com se acender velas ali, o Zelensky e toda a sua turma. Se a Ucrânia em determinado momento entende, ou seus aliados entendem junto com ela, que não há força para repelir o invasor de volta para o seu país e se queira aceitar a possibilidade de conceder um território, bom, isso é algo a ser definido no final de uma negociação. Então, me parece que a Ucrânia ela está sendo escanteada como alguém que não tem força, que não tem moral, que não tem legitimidade. Então vamos deixar aqui que os grandes que resolvem. Aliás, Catarina Rochamonte, nossa colunista, escreveu um bom artigo sobre isso, falando que o Trump traiu a Ucrânia de modo vil. Como é que você enxerga, Duda? Felipe, o Trump realmente escanteou o Zelensky, dizendo ali que ele é um ditador, tirando a legitimidade do Zelensky, e escanteou também a Europa inteira, né? Nisso que ele fala, vou falar direto com o Putin, é uma conversa só entre dois governantes, o Trump e o Putin.
totalmente desacordo, por exemplo, com a postura que o Biden tinha. O Biden, Joe Biden, presidente democrata, ele procurava o tempo inteiro se fortalecer, trocar informações com a Europa, né? Fortalecendo também a OTAN. O Trump mudou completamente essa conta e escanteou o Zelensky e trouxe uma narrativa totalmente deturpada da guerra. Essa guerra, o Zelensky acho que é a pessoa mais lúcida e que coloca tudo nos seus termos, né? São 3 anos de uma guerra que ceifou milhares de vidas, né? Ele faz essa homenagem aos mortos, né? Levar ali as velas, as bandeiras, simbolizando ali as pessoas que foram mortas. Diz que foi uma guerra pela liberdade, porque era isso, né? Os europeus, quando apoiaram a Ucrânia, não fizeram isso pensando em depois cobrar uma fatura da Ucrânia como o Trump está fazendo agora. Fizeram isso porque viram uma injustiça sendo cometida, um país, a Rússia, invadindo o outro sem qualquer fundamento, né? Sem qualquer razão. As desculpas que o Putin lançou quando ele invadiu a Ucrânia dia 24 de fevereiro, nada ali fazia sentido, né? Vamos desnazificar, dizendo que a população russa na Ucrânia estava sendo prejudicada, ameaçada. Era tudo invenção, mentira, e o Zelensky fez o que tinha que ser feito da melhor maneira possível, que foi defender a própria população, né? Defendendo a própria liberdade. E os europeus entenderam isso e ajudaram a Ucrânia, e o Biden também ajudou a Ucrânia, né? Ninguém estava ali... Foi uma ajuda muito a fundo perdido, né? A gente... vamos fazer o certo, era mais uma questão moral, uma questão ética. E o Trump entra com um pensamento mercantilista, né? Do tipo, olha, agora vocês vão pagar a fatura, me dá acesso a todos os seus minerais, né? É uma postura completamente egoísta, só pensada no próprio interesse. Pois eu estou apontando isso em antagonista.com.br desde março passado, vai fazer 1 ano agora. Vocês podem verificar lá na matéria, na verdade, que estava simplesmente descrevendo o que estava acontecendo, inclusive dentro do debate público americano, mas já apontando para essa tendência. O título era "Ucrânia passa sufoco com ataques russos, enquanto EUA não definem ajuda". E o subtítulo era "Zelensky apela por defesa aérea, mas Congresso americano arrasta a discussão". Porque ainda era o governo Biden, mas quem estava arrastando a discussão era o Partido Republicano, já com a candidatura de Donald Trump articulada e o Trump fazendo a sua pressão interna, com o presidente da Câmara dos Representantes, como eles chamam lá, o equivalente lá à nossa Câmara dos Deputados Federais, o Mike Johnson, atrasando ali a definição sobre o apoio à Ucrânia, principalmente em relação ao sistema de defesa aéreo, para evitar que os bombardeios russos de fato atingissem os alvos, que matassem as pessoas, e houve vários bombardeios graves, inclusive durante aquele período de demora de análise por parte do Partido Republicano, o que mostrava ali uma reticência, uma hesitação, para dizer o mínimo, né, em relação a ajudar a Ucrânia. O Trump sempre vem nas campanhas eleitorais com um discurso isolacionista em razão do desgaste que os governos, principalmente de George W. Bush, tiveram com as guerras no Iraque, no Afeganistão. No entanto, você tem uma ditadura que está invadindo um outro país e que tem uma ambição de restabelecer o seu antigo território, que pode invadir outros países dali em diante sucessivamente. Há um risco, portanto, para o mundo que um ditador sem escrúpulos como Vladimir Putin vá ganhando cada vez mais força e vá expandindo o seu território, os seus meios de ação, como fez Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, com todas as consequências drásticas que a gente vê até hoje. Diga, Duda. E essa postura do Trump super está preocupando a Europa nesse momento. Tanto é que
Hoje, o presidente francês, Emmanuel Macron, foi lá se encontrar com o Trump. O Keir Starmer, também primeiro-ministro britânico, também está indo conversar com o Trump. Mas a Europa entendeu, e isso é uma coisa que o Trump também já estava ameaçando há muito tempo. A Europa entendeu que se nessa negociação entre o Trump e o Putin se decidir, olha, Putin, pode ficar com o que você pegou aí, tá tudo bem, o Putin em seguida vai invadir algum outro pedaço da Europa ali, ou um pedacinho de algum país báltico, né, que são os países muito pequenininhos, né, a Lituânia, a Letônia, a Estônia, ou vai pegar um pedaço da Finlândia, que ele não vai parar por aí. E aí tem uma conversa agora na Europa, e agora isso vai voltar com força, agora que o Merz foi eleito, né? O partido dele venceu as eleições no parlamento alemão, que é a Europa ter talvez até umas forças armadas, né? Ou mudar ali o seu estatuto para permitir que os países possam se defender no caso de um ataque. O Emmanuel Macron, aliás, que está lá conversando com o Trump, ele era um grande promotor, né? Promovia muito essa ideia da Europa ter as próprias forças armadas, uma organização integrada que pudesse responder rapidamente. E é isso que está se falando agora, porque realmente a Europa viu que não dá para deixar confiar demais nos Estados Unidos, porque se fizerem isso vão ficar na mão, e é provavelmente isso que vai acontecer agora. Aliás, para ilustrar um pouco o que o Duda está dizendo, estava lembrando aqui, porque eu tinha visto na rede social uma tuitada, hoje é chuitada, o Twitter que virou X, do primeiro-ministro da Polônia. E ele disse outro dia, e teve uma repercussão gigantesca esse comentário dele, 2.800.000 visualizações. Ele escreveu o seguinte, Duda: chega de conversa, é hora de agir. Número 1, vamos financiar nossa ajuda para a Ucrânia a partir dos ativos congelados da Rússia. 2, vamos fortalecer o policiamento aéreo, a centela do Báltico, e que você estava falando, né, a preocupação ali com os países bálticos, e as fronteiras da União Europeia com a Rússia. E 3, vamos adotar rapidamente novas regras fiscais para financiar a segurança e a defesa da União Europeia. E ainda coloca no final assim, agora, fecho aspas, portanto. Quer dizer, você tem setores ali da Europa, incluindo social-democratas, que estão num trabalho de contenção do expansionismo de Vladimir Putin maior do que o governo da suposta direita americana. Exato. E a Polônia é interessante nesse aspecto porque teve um passado trágico na Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas e os soviéticos dividem a Polônia ao meio, invadem e matam ali milhares, né? Tem aquele pacto Molotov-Ribbentrop, que é mantido pelas duas potências, tanto os nazistas quanto os soviéticos, e acabam meio que dividindo a Polônia entre eles. E a Polônia, até hoje, guarda essas marcas, né, da invasão da Rússia. E na Polônia você não tem nem os partidos de direita mais radicais, nem os de esquerda acenam amigavelmente para Moscou. Isso não acontece. Eles conhecem muito bem o perigo que é a Rússia e, claro, agora estão mais preocupados ainda e vão tentar se defender porque sabem que a ameaça existe. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu hoje com o presidente francês, Emmanuel Macron, no Salão Oval da Casa Branca. Em publicação na rede social Truth Social, o republicano afirmou ter enfatizado a importância do vital acordo de minerais críticos e terras rasas para os Estados Unidos recuperarem as dezenas de bilhões de dólares e equipamentos militares enviados à Ucrânia na guerra contra a Rússia. Trump escreveu ainda que está em contato com o ditador russo Vladimir Putin para negociar o fim da guerra. Vamos ver o que disse Trump após o encontro. Abro aspas. Hoje, o presidente francês Emmanuel Macron se juntou a mim no Salão Oval para falar na cúpula do G7. A reunião foi convocada pelo governador Justin Trudeau, do Canadá, atual presidente do G7, para reconhecer o 3º aniversário da guerra Rússia-Ucrânia, que nunca teria começado se eu fosse presidente.
Todos expressaram seu objetivo de ver a guerra acabar e enfatizei a importância do vital acordo de minerais críticos e terras rasas entre os Estados Unidos e a Ucrânia, que esperamos que seja assinado muito em breve. Este acordo, que é uma parceria econômica, garantirá que o povo americano recupere as dezenas de bilhões de dólares e equipamentos militares enviados à Ucrânia, ao mesmo tempo em que ajudará a economia da Ucrânia a crescer à medida que esta guerra brutal e selvagem chega ao fim. Ao mesmo tempo, estou em discussões sérias com o presidente Vladimir Putin da Rússia sobre o fim da guerra e também sobre as principais transações de desenvolvimento econômico que ocorrerão entre os Estados Unidos e a Rússia. As negociações estão indo muito bem. Fecho aspas. Duda Teixeira, está aí o Trump se aproveitando também da situação para conseguir vantagens para os Estados Unidos, só que fica sempre aquela questão, e a humanidade, né? E a questão moral da guerra e a vida dos ucranianos que está em jogo. Nesse momento, né, a ocupação do território, a margem que se dá para um futuro tenebroso. A gente tem uma experiência passada do Chamberlain, que fez aquele acordo achando que o Hitler estava contido. E aí Hitler foi ampliando a sua invasão logo em seguida. O que você destaca? O Trump realmente não está dando a mínima para a humanidade, só o que ele importa é os Estados Unidos. O que a gente está vendo é o Make America Great Again sendo aplicado à política externa. E imaginar, é como se você visse na rua alguém sendo socado, golpeado, atacado. Você mais ou menos ali ajuda a pessoa, em seguida você vira para ela e fala assim, olha, eu te ajudei, agora você me paga aí, né? Me dá tudo que você tem aí na sua bolsa, o que sobrou, né? Enquanto ela ainda está apanhando, no caso. Né? Enquanto ainda está apanhando. Dizer, o que soa um pouco, é quase como uma extorsão. Eu não consigo deixar de ler e pensar, olha, ele está lá ajudando a Ucrânia, mas já está querendo algo em troca no momento em que a Ucrânia está sendo atacada. Exato, a Ucrânia nem conseguiu se recuperar, nem saiu da guerra ainda, perdeu muito das suas fontes também de receita, era principalmente um país exportador de grãos, a Rússia dominou ali os portos, destruiu fazendas inteiras. Enfim, a Ucrânia realmente, claramente foi uma vítima nessa história e o Trump parece ignorar isso completamente só ali porque quer ser amigo do Putin, né? Ele sempre teve essa admiração pelo Putin. Para ele, não importa o que o Putin tenha feito, o melhor é se acertar com o Putin o quanto antes. Pois e quando ele dá todos esses indicativos que ele quer isso acima de tudo, a qualquer custo, ele desvaloriza aí tudo que a Ucrânia vem lutando.